O SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então é um sistema que envolve todos os elementos e dispositivos para fazer a proteção de uma instalação qualquer contra descargas atmosféricas. Existem basicamente 3 métodos que a gente considera para fazer o SPDA de uma instalação, e aí a gente vai ver qual desses 3 métodos a gente pode aplicar ou não em uma subestação elétrica. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal IC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SPDA em subestações. A gente vai ver qual é o método que a gente utiliza para fazer o SPDA em uma subestação. Então, o SPDA, como eu falei inicialmente, é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, toda edificação que precisa de um SPDA, a gente faz uma análise da instalação, a gente considera diversos fatores de acordo com a norma e verifica se aquela determinada instalação precisa de um SPDA. Então, esse SPDA vai ser o conjunto de todos os elementos, e aí captores, condutores, conectores, envolvidos ali na proteção dessa estrutura ou instalação contra descargas atmosféricas. Em uma subestação, claro que a gente vai precisar também de um SPDA. Uma subestação é uma instalação de grande porte, geralmente é uma instalação onde está concentrada uma grande parcela de carga que alimenta uma grande carga do sistema, que pode alimentar uma indústria, que pode ser uma subestação de transmissão, e aí a gente está falando do impacto em uma grande região, pode ser uma distribuidora também, uma subestação de distribuidora, e aí vai ter uma região um pouco menor de alcance, mas mesmo assim a carga ali, a concentração ainda é muito elevada. Então a subestação é uma instalação muito importante para o sistema elétrico e naturalmente vai precisar de um SPDA. E aí, quando a gente fala de SPDA, a gente lembra de 3 métodos principais que a gente pode considerar na hora de fazer o projeto de SPDA, que é o método de Franklin, e a gente está falando daquele método do captor, onde a gente posiciona um captor e a gente tem um ângulo de proteção em cima, geralmente é um mastro, que a gente coloca ali com o captor Franklin na ponta, e aí a gente vai ter um ângulo de proteção de acordo com o nível de proteção daquele SPDA que a gente já analisou no nosso estudo prévio. Esse método é um método que geralmente se aplica a edificações, mas pode ser usado também em instalações pontuais, desde que aquele ângulo de proteção seja suficiente para cobrir ali toda a região de proteção, para que o volume permaneça ali dentro da área protegida e aquela instalação fique protegida contra descargas atmosféricas. Outro método é a gaiola de Faraday, e geralmente esse método é aplicado a uma edificação. A gente precisa ter uma área onde a gente possa fazer uma malha, e ali interligar essa malha, colocar algumas descidas para fazer a interligação da captação com o aterramento, e aí a gente faz uma gaiola de Faraday, a gente deixa tudo ali coberto, captação em forma de malha, as descidas e o sistema de aterramento. Essa é a gaiola de Faraday e geralmente a gente utiliza isso para edificações. E por último, existe o modelo eletrogeométrico, que é o método da esfera rolante, que é aquela esfera que a gente pode ou calcular o raio, dependendo da norma que a gente utiliza, a gente pode ou calcular o raio ou pegar esse raio definido em uma tabela de referência, como é o caso da NBR 5419. Então existe o método da esfera rolante, onde basicamente consiste em você criar uma esfera fictícia e você rolar essa esfera para criar ali a região de proteção. Então o método da esfera rolante é um aprimoramento do método de Franklin, porque ao invés de criar ali um ângulo reto de proteção, ele vai criar um ângulo também, só que com uma certa curvatura, um aprimoramento um pouco ali do método de Franklin. Então basicamente existem esses 3 métodos para fazer o SPDA. E aí, qual desses métodos a gente deve aplicar em subestações? Então, sendo bem direto, pessoal, a gente pode aplicar os 3 métodos em subestações, mas basicamente o que é feito aqui, o que é que geralmente é feito, e é o que eu vou passar para vocês agora. A gente costuma dividir o SPDA da subestação em 2 partes. A parte do pátio, onde envolve toda a parte ali do pátio de manobras, e aí você tem estruturas, equipamentos, condutores, barramento, área habilitada basicamente da subestação. Tudo aquilo que está fora da edificação é considerado ali basicamente o pátio de manobras. Então a gente divide isso em pátio de manobras e edificações. E aí edificações a gente está falando da casa de comando, sala de equipamentos, almoxarifado, guarita quando tem, isso está se perdendo um pouco, mas casa do gerador, cabana de relé,
tudo que for edificação da subestação a gente costuma dividir desta forma. Então a gente tem pátio e edificações. Então, para o SPDA do pátio, o que é que a gente costuma fazer? Existem duas formas basicamente, né? A gente coloca ali hastes captoras sobre os postes, né? No topo do poste a gente costuma prender ali hastes captoras e também utilizar alguns cabos para raios ao longo dos postes, né? De forma que cubra toda a região do pátio onde está envolvido o equipamento e aí a gente tenha a proteção do SPDA. E aí como é que a gente posiciona essas estruturas, como é que a gente posiciona esses captores e os cabos para raios? A gente pode utilizar ali o método de Franklin, né, e a gente verificar ali o ângulo de proteção, ou pode utilizar o modelo eletrogeométrico. Tem projetista que utiliza o método de Franklin, tem projetista que utiliza o método da esfera rolante. Eu particularmente utilizo o método da esfera rolante, que como eu falei anteriormente, esse método é um método aprimorado do método de Franklin, tá? Então ao invés de você ter aquele ângulo de proteção, você vai ter um ângulo ali baseado em uma curvatura que é delimitada ali pela esfera rolante. Então eu costumo utilizar o método da esfera rolante para fazer a região de proteção do pátio da subestação. Já para as edificações, a gente costuma utilizar o método da gaiola de Faraday. Então ali a gente vai ter no teto da subestação, né, na cobertura, ali na laje da casa de comando, a gente vai ter ali uma malha, tá, para fazer a gaiola de Faraday, algumas descidas que podem ser aparentes ou embutidas, tá? O pessoal geralmente, ultimamente, né, tem preferido utilizar descidas embutidas, né, aquelas descidas por fora, o pessoal tem deixado um pouco de lado, mas você pode aí fazer as descidas tanto por dentro como por fora da edificação. E aí você interliga tudo isso ali na malha de aterramento da subestação. Então, geralmente, o que eu costumo utilizar ali em meus projetos é o método da esfera rolante para o pátio e o método da gaiola de Faraday para as edificações. E aí a gente faz esse combinado, né, pátio e edificação, e aí geralmente dá muito certo, e aí acaba que esse método é muito suficiente para fazer a proteção da subestação contra descargas atmosféricas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder nada. Tem muito conteúdo disponível por aqui. Também segue a gente no Instagram. Estou sempre tirando dúvidas dos seguidores lá no Instagram toda semana. Então segue a gente lá no Instagram também. E também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa atingir mais pessoas e mais pessoas possam aprender mais sobre subestações e sistemas de alta tensão. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.